Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta segunda-feira, análise pré-jogo de Santos e Ceará, Ceará e Santos. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 19 horas na Vila Belmiro, jogo com transmissão do Premier e provavelmente também do Sport TV. É sempre uma bagunça, às vezes fala que vai passar no Sport TV e não passa. Chegamos a mais um jogo muito decisivo. O Santos abre essa rodada a 5 pontos do Ceará, que é o primeiro time fora do G4, e se o Ceará vencer o Santos, além da distância cair para 2 pontos, o Peixe pode inclusive cair para a terceira posição, já que o Sport ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto neste domingo, foi a 56, igualou o Santos e joga na rodada também, e o próprio Novo Horizontino tem 54 pontos, se vencer vai a 57. Então o Santos pode, além de despencar na tabela, pode ver a sua distância para o primeiro time fora da zona de classificação cair para 2 pontos. Faltando cerca de 5 jogos, vai ser um Deus nos acuda, porque, por exemplo, na última rodada o Santos enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. Então, para esse jogo, é vencer ou vencer. Essa é a palavra de ordem e a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre este jogo. Antes, aqueles recados. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo, deixe o seu like, comente, compartilhe, manda aí o placar racional e o placar passional. Se você for torcedor do Vozão, diga também. Aqui as portas do nosso canal estão sempre abertas. Hype esse vídeo, se você puder, na parte dos comentários, arrasta aí para o lado esquerdo, entrega os seus pontos, e se quiser e puder, vire membro aqui do nosso canal, é uma ajuda extra ao nosso trabalho, a partir de R$ 2,99 por mês, assim você tem benefícios exclusivos e ajuda o nosso canal. E o último recado, eu quero do fundo do coração agradecer a todos vocês. O vídeo de sábado, falando que esse jogo virou uma final de campeonato, se tornou nada mais, nada menos do que o vídeo mais assistido da história deste canal. Incríveis 25 mil visualizações, que loucura! E quase 400 pessoas inscritas em 2 dias. Isso é absurdo, eu nunca esperei isso na minha vida e eu agradeço a todos vocês de coração. Agora a gente está na portinha dos 6 mil inscritos. Quero chegar, falta um pouco mais de 300, quero chegar a 6 mil inscritos até o fim da Série B. Conto com você e com a sua participação. Já falei demais, então vamos para as informações. Quero começar falando sobre a lista de relacionados do Santos. Pois é, Miguelito, que todos esperávamos que teria finalmente uma chance. Quando a pessoa está sem sorte, é uma coisa, né? O Miguelito volta da seleção boliviana, se reapresenta no sábado, mas com quadro de virose, não conseguiu treinar, estava debilitado, está fora desse jogo. JP Sherman, titular pela lateral direita, também está fora por uma lesão na coxa. Ele sentiu um desconforto na coxa e está fora. E acredite se quiser, já vai fazendo suas orações aí, Rainer será o titular. Quem também está fora são os gringos Billy Arce e o Zufa Indy. Talvez o fato do Indy ter sido relacionado para a Chapecoense foi apenas para inglês ver. Está fora e Billy Arce, mais uma vez, segue de fora. Quem também não vai ao jogo é Pedrinho, que não veste mais a camisa do Santos, porque em razão da obrigatoriedade de pagamento ou de compra do jogador, caso ele atuasse em 6 das últimas 7 partidas e agora 6 das últimas 6, o Santos teria que ou comprá-lo ou pagar essa quantia de cerca de 600 mil reais ao Lokomotiv de Moscou. O Santos não tem interesse de seguir com o jogador, então falou para ele, vá com Deus, como diria a Roberta Miranda, e não faz falta nenhuma. Então, e em contrapartida, o Santos tem o retorno de 3 jogadores, Gil, Escobar e Pituca, que cumpriram suspensão na partida contra a Chapecoense. Do outro lado, um Ceará que vem embaladíssimo, tem o melhor ataque da competição, 2 gols a mais do que o próprio Santos, então é o duelo dos times que mais balançam as redes. A diferença é que o Santos está entre as defesas menos vazadas, não é mais a defesa mais vazada, porque tomou 8 gols nos últimos 3 jogos, e o Ceará está ali na parte de baixo das defesas mais vazadas. Mas ainda assim, vejam que curioso, né? Que bacana o time do Ceará. Mesmo sem ter a melhor defesa, tem o melhor ataque da competição. É um time que joga para frente, que costuma fazer muitos gols. O Léo Condé, que chegou na metade do campeonato no Vozão, tinha diversos jogadores pendurados que poderiam desfalcar sua equipe para esse jogo contra o Santos, mas nenhum deles, uma lista ali de mais de meia dúzia, nenhum deles tomou cartão na vitória de virada contra o Ituano no final de semana. O Ituano sai ganhando e o Ceará vira e agora embolou de vez a classificação. E para esse jogo, é o último final de semana antes das eleições, né? Então eu tive uma certa folga, já que vou trabalhar no domingo que vem, e tive um pouco de tempo para assistir ao jogo entre Ituano e Ceará. E preparei uma análise tática muito bacana para vocês, mas antes disso, vamos aos campinhos aqui, que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente vai discutindo aqui algumas coisas. Eu preparei uma análise tática com imagens para todos vocês. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, pronto, eu vou deixar o banner, porque acho que não está atrapalhando. Os times devem entrar em campo com as seguintes formações: Gabriel Brazão no gol,
Rainer, meu Deus do céu, Gil Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Pituca e Juliano, Bigode, Guilherme e Wendel Silva. O Vozão, em contrapartida, deve entrar em campo com a seguinte escalação: Bruno Ferreira no gol, Rafael Ramos, ex-jogador do Corinthians, português, João Pedro, Davi Ricardo e Matheus Bahia, De Luca, Lourenço e Lucas Mugni, Saulo Mineiro, Eric Pulga e Ailon. Aqui é importante dizer que 26 dos 50 gols que o Ceará marcou na competição são do trio Ailon com 10, Eric Pulga com 10 e Saulo Mineiro com 6. Então, mais da metade, mais de 50% dos gols marcados pelo Vozão vieram dos pés desses 3 jogadores. Então, o Santos precisa ficar de olho aberto, principalmente no Ailon e no Eric Pulga, tá? Aqui é importante dizer, você vai falar, mas o Saulo Mineiro não é o centroavante? Ele também fecha por dentro, mas ele e o Ailon se alternam nessas posições. O Ailon quase sempre está fechando o jogo por dentro, tá? Então aqui eu quero começar a mostrar análise tática para vocês, um material que eu preparei com muito carinho para vocês, para aqueles que gostam e já estavam com saudade. Então eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, rapidamente. Vamos aqui para a nossa análise tática e a gente vai mostrar aqui para vocês tudo que eu preparei com muito carinho e com muito respeito também ao adversário do Santos, que vem embalado, venceu 4 das últimas 5 vitórias. Então aqui a gente faz um material com muito apreço pelos nossos adversários, aqui a gente não desrespeita ninguém. Vamos começar com a saída de bola? Vamos começar com a saída de bola, porque o Ceará começa o início da sua construção com a famosa saída sustentada, que é quando são os 2 laterais ficam presos e os volantes ajudam. Não é aquele time que espeta os jogadores lá na frente e fica com aqueles buracos entre linhas. Então, no início da construção, os zagueiros ajudam os laterais ajudam os zagueiros e os volantes ficam aqui próximos. O Lourenço pela esquerda e o De Luca aqui pela direita. Na fase intermediária, percebam o que acontece, né? Eles prendem um dos laterais, o Rafael Ramos aqui fica na base da jogada, com o zagueiro aqui e o João Pedro centralizado. Os volantes continuam próximos. O Matheus Bahia agora já está espetado e empurra o Eric Pulga para jogar em cima do lateral direito. Guardem essa informação, porque eu vou falar sobre isso já já. Eu acho que o caminho do gol para o Ceará, se o Santos repetir o que vem fazendo, é por aqui, é nessa dinâmica que o Ceará leva a sua vantagem. Então começa com os 2 laterais mais presos e na fase média da construção, um lateral fica na base da jogada e o outro se espeta, porque o Eric Pulga é um dos jogadores mais interessantes desse campeonato e tem 1 contra 1 muito forte. Aqui, nesse jogo, como eu disse, o Ceará venceu de virada e o Léo Condé, ele mantém mais ou menos o mesmo formato, só que com ajuste de peça, né, ajuste tático, ele consegue tornar o seu time mais agressivo. Aqui os 2 zagueiros, o David Ricardo e o João Pedro. Agora, quem fica preso é o De Luca, tá? É o De Luca. Então ele mantém o 3-2-5, só que ele agora avança o Lourenço jogando mais próximo, avança e espeta os 2 laterais, o Rafael Ramos de um lado e o Matheus Bahia do outro. Com isso, ele consegue povoar a área adversária com seus 3 atacantes. Já que você tem os 2 laterais bem abertos, o Saulo Mineiro fecha de um lado, o Eric Pulga fecha do outro e o Ailon fica na referência. Com os 2 laterais, você forma essa linha de 5 e tem ali 2 jogadores pelo meio de campo, tá? E aqui, feita essa análise da saída de bola, vamos mostrar como o Ceará marca. É importante dizer, eu só tive tempo de assistir a um jogo, mas coincidentemente foi um jogo fora de casa, que pode replicar o comportamento do Vozão contra o Santos, fora de casa. Então foi interessante ver como o adversário do Peixe se comporta, para saber se fora de casa é um time que gosta de ter a bola ou não. E o que eu vi foi que é um time bastante agressivo, buscando sempre encaixes individuais, sobe a linha. Toda vez que o Ituano jogava para trás, o time do Ceará subia. Repare nessa imagem, o jogo 0-0, quantos jogadores do Ceará não aparecem aqui? 5, 6 jogadores. Todos eles buscando esses encaixes individuais. Olha onde está o lateral direito do Ceará, o Rafael Ramos, marcando no campo ofensivo, ponta esquerda do Ituano. O Lourenço está aqui, o Lucas Mugni está aqui, Ailon, Saulo Mineiro e Eric Pulga. Então, um time que sobe a linha e busca os encaixes individuais. Aqui é a continuação dessa jogada. O Ituano vai sendo empurrado para trás, eles giram essa bola. Aqui o Eric Pulga está subindo para pressionar. Os jogadores, todos eles acompanhados de perto por encaixes individuais. Essa bola chega no Marcinho, ele fica pressionado, não tem opção de passe, ele quebra essa bola com o pé ruim, com a perna esquerda, e o Ceará retoma a posse de bola. Então o Santos vai precisar ser dinâmico e vai precisar de ter um time aproximado, porque o Ceará do Léo Condé sobe as linhas, pressiona e tenta recuperar a posse o quanto antes. Então aqui, ó, vocês vejam, é o Marcinho completamente encaixotado, esse passe aqui não entra porque ele está marcado, o Eric Pulga pressiona o Marcinho, o Ailon pressiona o passe de retorno, o Lucas Mugni está no volante, você vai falar, essa bola chega aqui no camisa 10. Não chega, né? Porque tem, na verdade, 3 jogadores marcando, e o camisa 10 ainda poderia receber essa bola pressionado de costas
por um zagueiro, por um atacante, o Saulo Mineiro, muito mais forte do que ele, então a desvantagem física também é considerável. Então o Marcinho dá um chutão e o Ceará recupera a posse de bola. Só que tem uma questão que o Santos pode aproveitar. Por quê? Quando o Ceará não está marcando impressão, como nós mostramos nas imagens anteriores, eles marcam nesse 4-4-2. O Saulo Mineiro baixa pela direita, o Eric Pulga fecha a linha pelo lado esquerdo, e aqui nós vemos os dois volantes, o Lourenço e o De Luca. Então a linha de 4 aqui, ó, ela está bem desenhada, e o Ailon e o Lucas Mugni ficam um pouco mais avançados. É para preservar o Lucas Mugni, que é o grande cérebro desse time, o grande articulador. Ele até dá uns combates aqui no primeiro volante, mas via de regra, ele acompanha aqui esse zagueiro que não aparece na imagem. E por que eu escrevi aqui oportunidade, né? Oportunidade. Porque percebam como o Ituano joga com um tripé no meio de campo. O primeiro volante, o segundo volante e o meia. E nessa formatação, com apenas 2 volantes, o Ceará pode ficar numa situação de inferioridade numérica. E é por isso que é importante o Santos ter atenção a isso. Porque se o Juliano jogar na linha de defesa, em cima do zagueiro do Ceará, o Santos vai igualar e vai dar o que o Ceará quer, que vai ser os 2 volantes do Ceará marcando Schmidt e Pituca. Isso é péssimo para o Santos, porque aí o time não tem circulação de bola e só fica dando chutão. Agora, se o Juliano baixar, vier jogar buscando as costas dos volantes do Ituano, como esse jogador, o camisa 10 aqui do Ituano, que me desculpe, eu esqueci o seu nome, faz, buscando as costas desse marcador do Ceará, que está orientado para marcar esse jogador, aí a conversa começa a ficar de outro jeito, porque o Santos vai ter Schmidt, Pituca e Juliano contra 2 volantes do Ceará, o De Luca e também o Lourenço. Então, a oportunidade do Santos passa por aqui. Se o Santos fizer isso, o Santos pode sim deixar o Ceará de calças curtas, tá? Pegar o Ceará de calças curtas, perdão. Então o Santos precisa fazer isso. Então aqui a gente eu mostrei para vocês como o Ceará sai jogando, como o Ceará faz a sua marcação, mas agora eu quero mostrar para vocês algo que, se o Santos repetir o que fez nos 2 últimos jogos contra Mirassol e Chapecoense, em razão da força específica que o Ceará tem pelo lado esquerdo com o Eric Pulga, o Santos vai se dar mal. E aí a gente vai voltar para o campinho e eu vou explicar para vocês o que é. Então, para a gente fechar esse vídeo, a gente volta aqui para o campinho para explicar para vocês. Nos jogos especificamente contra a Chapecoense, a grande questão aqui é a seguinte: o William Bigode, a gente sabe que ele não recompõe. Embora ele jogue aberto pela direita, ele não recompõe. Então, contra o Mirassol, o Mozart jogou exatamente por aqui. Só que no lugar do Sherman, do Rainer, era o Sherman. E o Fernandinho deitou e rolou para cima do Sherman. Sobretudo também porque a cobertura do Gil não é tão boa. Não porque o Gil seja ruim, mas é porque o Gil não é tão veloz. Então, o Mirassol jogou exatamente por aqui. Contra a Chapecoense, houve uma pequena mudança. O William Bigode, ele voltava, mas por dentro, ele fechava essa segunda linha na diagonal. E o Sandri abria por aqui. Você vai dizer, André, mas com o Pituca aqui, isso pode ficar bom, não pode? Poder até pode. O problema é que o Lourenço é um volante de chegada e que chuta bastante de fora da área. E eu duvido que o William Bigode vai com ele até o fim, porque ele volta por dentro justamente para se preservar. Então, se isso se repetir, mesmo que o Bigode jogue por fora e não volte tanto, e mesmo que ele jogue por dentro, eu quero chamar a atenção para vocês por isso aqui. Se eu sou o Léo Condé e eu falo, eu tenho que escolher um dos laterais para ficar um pouco mais preso, já que o Guilherme volta bastante para ajudar, eu prendo o Rafael Ramos e falo o seguinte: galera, é tudo pelo lado esquerdo. Matheus Bahia, pode ir. Você e o Pulga podem fazer esse 2 contra 1 em cima do Rainer. Primeiro, porque o Rainer não marca absolutamente nada. E segundo, que na fase ofensiva, o Rainer toma as piores decisões e arma sempre o contra-ataque. E se o Ceará conseguir fazer essa associação do Eric Pulga, que é perigosíssimo, com o Matheus Bahia, que é um lateral também de chegada, e jogando esse jogo aqui pela esquerda, e explorando também as velocidades, as infiltrações na diagonal do Ailon em cima do Gil, que é um baita zagueiro, mas que não tem velocidade, o caminho do gol passa por aqui. Eu tô avisando com antecedência, porque é o lado mais forte do Ceará, porque do lado de lá, o Saulo Mineiro, ele é um jogador mais de força, ele leva as jogadas na linha de fundo, mas com pouco refino, é um jogador de mais força, ele fecha mais a área. E aí o Santos precisa prestar atenção para não deixar os seus 2 zagueiros no mano, já que o Saulo Mineiro vai fechar. Então o Escobar tem que vir junto com ele, para poder deixar um dos zagueiros na sobra, para que, se essa bola atravessar, a gente ter o corte. Então eu estou avisando de antecedência, de antemão, com antecedência, que se o Santos repetir essa formatação, o Bigode não voltando, não tendo a cobertura, deixar o lateral do Santos, que vai ser o Rainer, no mano a mano com o Eric Pulga, tendo as ultrapassagens do Matheus Bahia e tendo só o Gil na cobertura, vai dar ruim. Guarda o que eu estou falando para depois eu não vir aqui na live pós-jogo dizer, eu avisei. É o caminho das pedras para o Ceará.
o Léo Condé, se viu o Santos jogar, sabe que é assim. Porque qualquer um que vê meia hora de jogo do Santos sabe. Marco Lamperes, Marco Schmidt, joga em cima do Rainer, joga em cima na velocidade do Gil, que é assim que você surpreende o Santos. Então, tá aí, dada essa análise tática. É um jogo difícil, é um jogo duro, mas o Santos tem que dar um jeito de ganhar. Nem que seja de 0-0 com um gol de barriga do Rainer. Tem que ganhar, porque senão o Santos vai se complicar ainda mais. Então, análise tática desse jogo e que faça valer o retrospecto. Em 9 oportunidades que o Santos recebeu o Ceará na condição de visitante, o Vozão nunca venceu o Santos. 5 vitórias do Santos e outros 4 empates. Que essa escrita permaneça e que o Santos some 3 pontos, porque senão a cobra vai fumar de pé. Se inscreva se não estiver inscrito, deixa o like se gostou desse vídeo, comente, compartilhe, hype o vídeo e fique ligado, amanhã tem live assim que acabar a partida. Obrigado por tudo que vocês têm feito pelo crescimento do canal e vamos por mais. Quero terminar a Série B com 6 mil inscritos e chegando a 10 mil, uma camisa oficial do Santos como essa pode ser sua. Voltamos amanhã com a nossa live pós-jogo. Até a próxima e tchau.